Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral, nosso bom dia. Eu já estou com o jornalista Beto Almeida para falar sobre os assuntos da área política nesse cenário da pandemia do coronavírus. São muitas informações que surgem nas últimas horas na agenda política que mexem com a vida dos cearenses, dos brasileiros, com a vida dos trabalhadores. Vamos começar, jornalista Beto Almeida, falando sobre a Assembleia Legislativa. Pouco mais de 24 horas após a confirmação do primeiro caso de coronavírus entre os deputados estaduais, a mesa diretora da Assembleia Legislativa avançou para, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas e 30 minutos, realizar a primeira sessão ordinária remota para a votação de projetos de lei. A pauta tem duas mensagens. Uma que trata sobre a reestruturação dos salários dos policiais militares e a outra que dispõe sobre benefício de ascensão social para os servidores estaduais da saúde. A decisão de instituir a sessão pela internet, jornalista Beto Almeida, é adotada após a confirmação do primeiro caso de coronavírus entre os deputados estaduais. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Costa, teve confirmado na manhã dessa última quarta-feira o teste positivo para o Covid-19. Agora, como proteção para os deputados estaduais e servidores da Assembleia Legislativa, o presidente da mesa diretora, José Sarto, anunciou a realização de sessões virtuais. Uma iniciativa, Beto Almeida, que dá uma demonstração de comprometimento da Assembleia com os interesses maiores da população do Ceará. Embora a casa tenha um ambiente, um plenário bem restrito, mas por onde passam 46 deputados estaduais, dezenas e dezenas de servidores, o risco para contaminação, para expansão do coronavírus se tornava ainda maior. Daí, a decisão da mesa diretora, em um bom momento, suspender as atividades em plenário com a presença física dos deputados estaduais e realizar as sessões de forma virtual pela internet com a participação dos deputados estaduais, debatendo e discutindo projetos que mexem com a vida do cearense. Jornalista Beto Almeida, bom dia, uma sexta-feira, talvez, Beto Almeida, a pior de muitos anos na história do Brasil, uma sexta-feira de drama com o coronavírus em todo o país. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Com certeza, Luzenor, é uma sexta-feira atípica, eu acho que na vida, não só minha, sua, mas de milhares de cearenses que não experimentam, não vivenciam uma situação tão crítica e tão específica quanto essa. Mas olha, Luzenor, me chama a atenção essa sessão deliberativa de hoje da Assembleia Legislativa, porque ela é uma coisa diferente também. A Assembleia está dando um exemplo, Luzenor, de que em momentos assim de crise surgem soluções, ideias para colocar em prática, que é o caso da sessão virtual. Pela primeira vez na história do Poder Legislativo aqui do Ceará, nesses 185 anos que ele tem aí de vida, de atuação, né? Nós vamos ter uma sessão em que os deputados não estarão presencialmente no plenário da casa, mas participando de forma virtual, cada um na sua casa, no seu escritório, enfim, não presente fisicamente na Assembleia Legislativa. Isso se faz necessário, naturalmente, por conta das circunstâncias, como você já bem colocou, da pandemia, do risco do coronavírus, e até porque a Assembleia já teve deputados que testaram positivo para o coronavírus. Mas olha, a Assembleia precisa de fato realizar esse trabalho à distância, para concluir a votação dessas duas matérias que você citou, que são importantes, decisivas para essa questão dos policiais militares, que é exatamente aquela matéria polêmica de reestruturação da carreira dos policiais e bombeiros militares, e também para a reestruturação da carreira de servidores públicos da rede pública de saúde do estado do Ceará. Ou seja, dá em torno aqui de 28 mil, nós estamos falando em torno de 28 mil pessoas, servidores, que serão impactados diretamente por essa votação de hoje da Assembleia Legislativa. É uma votação tão diferente
de algum modo, porque precisa, inclusive, Luciano, mudar, né, um pouco a previsão das sessões ordinárias na Assembleia Legislativa, porque não está previsto no regimento interno da Casa, por exemplo, essa possibilidade de sessão, né, à distância, quer dizer, virtual. Mas agora, por conta da necessidade, se impõe, e aí eu acho que é louvável, naturalmente, o serviço de TI, de tecnologia da informação da Assembleia Legislativa, os próprios veículos de comunicação da Casa que vão precisar se adaptar e mostrar mais uma vez essa agilidade e, naturalmente, dos próprios parlamentares, que também vão estar aí inaugurando, eu diria, uma nova era do Poder Legislativo, inaugurando uma nova forma de se fazer presente em debates importantes sem que necessariamente estejam fisicamente no Poder Legislativo. Então é isso. Quem vai acompanhar aí pelas redes sociais, pela TV Assembleia, pela página da Assembleia Legislativa, vai acompanhar uma sessão completamente diferente. Eu acho até, Luciano, que tem uma vantagem. Vai ser mais focada, vai ser mais voltada e sem muito blá blá blá. Uma sessão que promete cumprir com o seu papel, com o seu objetivo, que é de votar essas duas matérias. Então, é uma medida, como eu diria, mais do que válida, Luciano. Jornalista Beto Almeida, vamos continuar falando sobre essa agenda política que passa pela Assembleia Legislativa, sobre as ações na área do governo do Estado, do governo federal, da Prefeitura de Fortaleza, no combate ao coronavírus. O governador Camilo Santana conversou por telefone nessa quinta-feira com governadores da região Nordeste, se reuniu com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, com o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, com secretários de saúde do estado do Ceará e, no início da noite, anunciou pelas redes sociais a adoção de novas medidas para enfrentamento do Covid-19. Entre as medidas que marcaram as notícias na abertura da edição de hoje do jornal Alerta Geral, temos a restrição para o funcionamento de bares e restaurantes a partir de hoje. Temos também a medida de suspensão da presença de servidores estaduais nas repartições a partir de segunda-feira. A instituição de barreiras nas divisas do estado do Ceará, assim como a suspensão do transporte intermunicipal a partir de segunda-feira entre as cidades do Ceará. Medidas, Beto Almeida, mais duras, mais rigorosas, mais compreensíveis do ponto de vista da necessidade de se conter o avanço dessa doença que assusta o mundo, que traz dissabores para os brasileiros, que gera prejuízos na vida social, na saúde da população e também na economia. Medidas duras, repito, jornalista Beto Almeida, mais necessárias, anunciadas pelo governador Camilo Santana. Bom, é fato, o governador endureceu mesmo o jogo. Colocou agora medidas muito mais drásticas, principalmente para a economia. O impacto é grande, Luciano. Você imagina o que é ter um shopping do tamanho, por exemplo, de Iguatemi, do Rio Mar, fechado aí pelos próximos 10 dias. Não, vamos sair em qualquer seara que você imaginar. O impacto dessas medidas anunciadas pelo governador Camilo Santana é uma coisa assim que, por enquanto, você fica imaginando o resultado negativo que isso vai ter para a economia, para a arrecadação estadual, as perdas que o estado do Ceará terá. Mas eu digo aqui e ressalto, o governador Camilo Santana usou uma expressão que é interessante: teremos perdas econômicas, mas iremos ganhar vidas. E isso é o que é relevante. Nós não podemos perder de vista esse ponto, Luciano. Nós estamos tratando aqui da sobrevivência humana. Se o homem, o empresário, o homem de finanças não cair a ficha que sem isso não vai ter também trabalhador, não vai ter gente para consumir, não vai ter gente saudável para estar aí aproveitando o que pode oferecer a nossa economia, nada disso vai adiantar. Aliás, por exemplo, Luciano, com relação a fechamentos de barracas de praia, de restaurantes, medida mais do que necessária, Luciano. Olha, eu vendo as fotos aqui nas redes sociais, Luciano, de gente na praia, caminhando ali pela praia de Iracema, gente que literalmente rompeu, desconheceu a quarentena, o isolamento social proposto pelo governador Camilo Santana. Parece que a ficha
efetivamente não caiu para algumas pessoas. Do mesmo modo, essa questão das igrejas, dos cultos, é óbvio que um culto em que você reúne de 100 até 200 pessoas é uma aglomeração grande e um risco maior. E daí também a livre circulação, por exemplo, Luciano, de pessoas, por isso que tem que realmente fazer a barreira sanitária nas divisas do Ceará com os estados. É necessário. Essa questão também de suspender o transporte intermunicipal a partir de segunda-feira é algo duro para a economia, não tenha dúvida, mas é necessário sim. Então o governador Camilo Santana, ele, enquanto chefe de estado, está tendo a responsabilidade, o dever social de tomar medidas que às vezes são impopulares, são restritivas, mas que ele está visando, o bem comum, o bem coletivo. Então, não tem. Eu até li aqui nos jornais de que empresários de determinados segmentos, por exemplo, acharam que o governador foi duro demais, por exemplo, Luciano, com a questão do funcionamento dos altos fornos, como é o caso da Companhia Siderúrgica do Pecém, o caso, por exemplo, daquelas fábricas de telhas, de cerâmicas, que precisam estar funcionando 24 horas, que o desligamento desses altos fornos não são simples. Parece que o governador ficou até de rever isso, mas enfim, são atividades comerciais que no todo terão nesse período prejuízo, naturalmente, mas, repito, que o governo está tendo a firmeza, o pulso firme de tomar medidas que estão para preservar a vida do cearense. Então, esse é o que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. Jornalista Beto Almeida, eu quero que você volte daqui a pouco dentro do Bate-Papo Político para conversar comigo sobre a carta assinada pelos governadores de 26 estados e também do Distrito Federal, encaminhada ao governo federal com pedido de ajuda emergencial para os estados enfrentarem as ações, para adotarem mais ações de combate ao coronavírus. Eu também tenho, dentro do Bate-Papo Político, uma conversa, uma entrevista com o professor e médico Henrique César, nosso comentarista de saúde do jornal Alerta Geral, sobre a eficácia das medidas que estão sendo tomadas. Qual é o tamanho da travessia que nós enfrentamos com o coronavírus e quais são os caminhos que essa doença ainda vai percorrer no Brasil, no mundo e aqui no Ceará. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político.